A gente muitas vezes não se dá conta daqueles escândalos monumentais, eu diria entre aspas, porque forjados, da Argentina e do Brasil. Pensa que aquilo é uma simples coincidência, quando na verdade eles estão todos imbricados. Inclusive nesse ocaso, não é, da Operação Lava Jato no Brasil e da Operação Lava Jato na Argentina, que lá teve outro nome, ou outros nomes. E na Argentina, o juiz Cláudio Bonadio pediu que o Congresso autorize a prisão da ex-presidente Cristina Kirchner, que atualmente é senadora. O juiz quer que o Congresso retire o foro privilegiado de Cristina para que seja cumprida a prisão preventiva. Para isso, 2/3 dos senadores têm de aprovar o pedido. Kirchner é acusada de chefiar uma quadrilha que teria desviado mais de 160 milhões de A realidade só está nos nomes, porque os métodos são mais ou menos os mesmos. Na Argentina nós temos o juiz Cláudio Bonadio, de um passado muito comprometedor, a ponto de só no Ministério Público ele ter mais de 50 processos por abuso de autoridade. No Brasil nós tivemos o Sérgio Moro como o juiz da Lava Jato, aquele juiz todo-poderoso que mandava prender todo mundo e passava por cima de todas as instituições, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. E também lá na Argentina tinha um outro membro importante dessa Lava Jato, que é o procurador, que na Argentina se chama fiscal, o fiscal Carlos Stornelli, igual aqui no Brasil, que nós também tivemos. Aliás, ainda temos o ainda todo-poderoso Deltan Dallagnol. Bom, aí nós tivemos o caso do juiz Sérgio Moro, que foi promovido de juiz de primeira instância a ministro da Justiça, que na época era considerado um super-ministro, logo no início do governo Bolsonaro. Depois ele foi se desgastando, e hoje está mais ou menos no limbo. Mas não menos importante, porque ele ainda tem algum poder. No entanto, que os abusos e os desmandos dessas operações, que também na Argentina eles fizeram uma espécie de enclave jurídico, um no chamado Comodoro Pi, no centro de Buenos Aires, onde fica a sede da Justiça Argentina, e outro em Curitiba, no Paraná. Só que ambos os casos, os juízes eram de primeira instância e eram super poderosos a ponto de passar, como a gente já falou, por cima das instituições do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da própria Justiça, não é? Dos sistemas judiciários, dos juízes. Agora, o que ocorre é que esse poder está aos poucos se esboroando, se desmoronando, não por falta de estratégia desse pessoal, que é uma estratégia cientificamente preparada, dizem que no exterior, exatamente no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Bom, e na Argentina também está ocorrendo a debandada, mas por receio do poder que a Cristina vai retomar novamente, né? E todos conhecem o poder dos Kirchner. O governo de seu marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, simplesmente afastou toda a cúpula do Poder Judiciário, altamente comprometido que estava essa cúpula, com a corrupção mais desbragada. Eram 7 ministros e todos eles renunciaram porque estavam sob ameaça de impeachment do Senado. Então,
Esse pessoal, esses juízes que pediram, inclusive, a prisão da família inteira da presidenta, do deputado Máximo Kirchner, filho da presidenta, da Florência Kirchner, a cineasta, que caiu em depressão e teve de ser tratada lá em Cuba. E tanto esse juiz como esse procurador, o procurador Carlos Stornelli, inclusive, era um tipo acusado por um juiz de Mar del Plata de praticar extorsão, inclusive num caso lá envolvendo $300 mil, para que um de seus acusados fosse absolvido naquela chamada causa dos cadernos, que é outra trampa também forjada por esses juízes e procuradores para denunciar o governo Kirchner. Desses cadernos que até hoje não apareceram, só apareceram as fotocópias. Esses cadernos já causaram a prisão de 42 antigos membros do governo Cristina Kirchner, inclusive alguns ministros. Agora acontece o seguinte, que esse pessoal, por causa do poder da Cristina e do Alberto Fernandes, esse pessoal está todo pedindo para sair de fininha, uns pedindo aposentadoria antes do tempo, como é o caso do juiz Cláudio Bonadio, o Todo-Poderoso, que chegou a pedir por 6 vezes a prisão da Cristina e só não conseguiu porque a Cristina é senadora da República. Agora a gente se pergunta, como é que esse pessoal tinha tanto poder? Esse Dallagnol e o próprio Moro, não é? Que chegaram a gravar, o Moro, inclusive, a gravar telefonemas da presidente da República, Dilma Rousseff, para o ex-presidente Lula e entregar aquilo para a Globo, fazer o maior estardalhaço. E o Supremo se apequenar, se acoelhar diante daquele juiz e daquele procurador. É simples. É uma montagem magnífica, feita pelos meios de comunicação de todos os chamados poderes fáticos, aqueles poderes que realmente decidem, que são os bancos, as multinacionais e, acima deles, o governo dos Estados Unidos, através de seu Departamento de Justiça e do Departamento de Estado. O Ministério Público argentino e a Procuradoria-Geral da República do Brasil fecharam um acordo na semana passada para que informações e provas obtidas aqui possam contribuir com as investigações de lá. Entre as provas que poderão ser trocadas pelas duas instituições estão as que envolvem o pagamento de cerca de $35 milhões em propinas a agentes públicos argentinos. As informações já constavam da delação premiada fechada por executivos da Odebrecht com autoridades brasileiras, americanas e suíças em dezembro de 2016.